Fala galera, bom dia. Eu sou a Gabi E eu, Maria, e esse é o Livres. o podcast que inspira as travessias. Tá no ar mais um episódio, domingão, e a gente traz para vocês mais uma convidada muito especial. E vamos deixar ela se apresentar e contar um pouquinho sobre a história dela e sobre a perspectiva dela sobre liberdade. Ju, chega mais, se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho sobre você. Opa, oi, gente. Oi, Gabi. Oi, Maria. Oi, todo mundo que está escutando, que está assistindo. Meu nome é Juliana Cabuz Marinho de Castro, para ser mais exata. Tenho 29 anos. Estou para fazer 30 agora, em agosto. Então, já Já entregando chegue aqui. falando no seu signo já, Ju. Exatamente, já entregando aqui o signo, porque eu sei que a gente curte astrologia por aqui, eu curto também. Sou de Brasília, nasci e criada lá em Brasília. Vivi a maior parte da minha vida por lá. E hoje estou em João Pessoa, vai fazer um ano. Sou a caçula da família, a nenenzinha, a cuidada por todos, né? Tanto da família do meu núcleo mais próximo, quanto dos primos. Nos primos, assim, tem dois primos um pouco mais novos que eu, mas que regulam muito com a minha idade. Então, sempre tive muitas pessoas mais velhas em volta de mim, primos, irmãos, né? Cuidando, me ajudando. Tu é a caçula de quantos? Sou a caçula de 3. Gabi também, né, Gabi? É caçula de 3, né? Agora é 4, né? Mas por muito tempo de 3. É. Eu sou caçula de 5. E só as E caçulas Só aqui tem também. caçula só aqui. caçula. A gente pode chamar esse episódio de As Caçulas, né? Mas você nasceu em Brasília, Ju? Nasci e morei em Brasília minha vida inteira. Dentro da minha jornada, assim, né, tiveram alguns momentos chaves que foram mudando muito a perspectiva de mundo, a perspectiva de vida, né? O primeiro deles aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade, que minha irmã mais velha faleceu. E aí, nesse processo, a vida inteira desmorona, né? Uma pessoa muito próxima do nosso círculo, né? Nosso círculo íntimo, a primeira morte. Era a segunda morte que eu lidava, o meu avô tinha falecido alguns meses antes também, mas meu Não avô se não é uma espera a figura morte de um tão irmão, né? próxima. A morte de um irmão é algo que não se espera, né? Exatamente. E aí, foi um daqueles momentos que a vida inteira desmoronou, todas as estruturas psicológicas, mentais, enfim, todas caíram. Nesse momento, assim, ainda era muito nova, né, 12 anos de idade, então quem decidiu os novos rumos da minha vida nesse momento foram meus pais, né, a gente se mudou, foi uma mudança pequena ali em Brasília, de Guará para Sobradinho, mas foi uma mudança, né, e além da mudança física, tinha acontecido toda essa mudança no meu núcleo familiar, então, para mim, tudo que eu conhecia como verdade, como vida, como tudo caiu por terra. E a gente teve essa coisa de reconstruir a vida em outro lugar, né, de outra forma. O que, a princípio, eu admito que eu não queria, né, eu não queria mudar, não queria sair da onde eu estava, dos meus amigos, dos amigos que eu tinha, da vida que eu conhecia. Eu não queria que a morte da minha irmã tivesse acontecido, né? E não queria todas as outras coisas que aconteceram depois também. Então eu lembro que eu senti muita raiva assim dessa mudança de lugar também, dessa mudança de cidade, de escola e tudo mais. Enfim, a vida continuou, segui, fiz amigos na nova escola, depois passei para a faculdade, entrei para a faculdade, né, tive relacionamentos, mas com 21 anos de idade, se eu não me engano, veio a vida de novo, o universo de novo, bagunçou tudo novamente, que foi quando eu descobri um câncer no sistema linfático, linfoma de Hodgkin. E aí, assim, estava ali mais ou menos na metade do curso da faculdade, um pouco mais da metade, assim. E aí, pronto, também para tudo, para o que você está fazendo, para a sua vida. Agora é tratar disso, né? Tratar do linfoma, passar por quimioterapia, radioterapia, ver o cabelo caindo. Então, além das mudanças na vida, tem toda uma mudança física também. E aí, quando eu saí desse processo, né? Que aí teve um tempo determinado, ali uns 8 meses, entrei em remissão, já tô tudo bem,
tá tudo certo. Mas quando eu saí desse processo, e aí até por conta de também já ser um pouco mais, já tá um pouco mais velha, né? Quem tinha que decidir como se reconstruir era eu, né? Assim, meus pais, meus amigos, todos tiveram ali muito próximos, me ajudaram muito durante todo esse processo, mas depois eu tinha que, né, foi aquele momento em que parou, a vida toda parou, e aí abriu aquele espaço para se perguntar, se questionar, o que eu estou fazendo, o que eu quero, para onde eu vou. Que idade você tinha quando você teve o câncer? 21. Mas ainda era nova, ainda estava no meio da faculdade, tinha sido um curso também que eu tinha escolhido, assim, com 17 anos, não é algo que assim, você sabe muito bem quem você é e o que você quer fazer. Então, eu tinha sido o curso que eu escolhi meio que por influência familiar, por proximidade do campus, a casa e tudo. E aí, quando terminou o processo do linfoma, eu não tinha certeza mais se eu queria terminar aquele curso, se aquilo fazia sentido para mim ou não, mas eu também não sabia muito bem o que era, o que eu queria. Eu tive um momento de querer desistir do curso também, mas como eu não tinha esse direcionamento para onde ir, falei, não, tudo bem, então vou terminar. Faltava, acho que 1 ano, se eu não me engano, só. E aí, nesse momento, eu decidi sair de casa, sair da casa da minha mãe e morar sozinha, né? Eu acho que foi o primeiro movimento, assim, de, tipo, começar a pensar as coisas por mim mesma. Foi esse momento de sair de casa, morar sozinha. E enquanto eu terminava o curso e me recuperava também fisicamente do processo né, da quimioterapia e tudo, eu comecei a pesquisar muita coisa, né? Esse foi o momento que culminou o feminismo. Eu tem umas histórias que foi quando eu comecei a entrar na onda do feminismo, e aí veio uma raiva tão grande que aí que era eu batendo na mesa, assim, debatendo com os amigos, porque eu era a primeira pessoa, assim, na roda que estava trazendo esses temas, né? Culminou com essa coisa do feminismo e essa coisa também de viagem, de ver muita gente viajando. Eu ainda não conhecia nomadismo digital exatamente, mas eu lembro acho que da Cris Marques, que era de dentro do Mochilão, que tinha o blog, né? Então, de buscar referências, assim, de ver pessoas que viajavam, e aí aquilo parecia fazer sentido para mim, né? De sair em busca de experiências e diferentes, e sair ali da zona de conforto que a gente tem quando a gente está na nossa própria cidade, né? Na nossa própria rotina. Nesse momento, eu entrei em contato também, que eu acho que é interessante de trazer aqui, já que o tema do podcast é liberdade, foi um escritor chamado Alex Castro, que ele tem um livro que chama As Prisões. E aí ele tem vários textos e o livro em si, né? E aí tem a prisão liberdade não, prisão verdade, prisão dinheiro, prisão monogamia, prisão o outro, enfim, ele trata muito dessas prisões, esferas emocionais, bolas mentais que ele chama, que a gente carrega. E foi também a partir de um texto dele, que era Feminismo para Iniciantes, alguma coisa assim, que eu comecei o contato com algumas coisas, alguns conceitos feministas, né? Eu quero adicionar ele na nossa lista de convidados. Vamos chamar esse boy aqui para a gente conversar. Eu e Gabi, a gente é tão sintonizada que ela já falou o que eu estava pensando. Hoje também, já lendo de novo, eu já tenho outra visão sobre o assunto, mas eu acho que traz assim, umas reflexões bem legais. O de monogamia, então, é pedrado na cabeça, assim, você fica, meu Deus. Não, quando a gente for discutir monogamia e não monogamia aqui no podcast, meu filho, aí tá deixando mais para frente, sabe? Porque... Estamos preparando os ouvintes primeiro, né? Trazendo... A gente não sabe se na primeira temporada, na 10ª, porque vai dar maturidade ao nosso público para chegar nesse assunto. É uma discussão maravilhosa, na real, né? E mexe muito com a política também, com a nossa visão política, com a nossa visão de vida, total, de espaço, de todas as visões, né? eu acho. Todas as visões, capitalismo, sistema. No episódio passado, a gente até deu uma pincelada um pouco nisso, né? Porque a Aline tem uma perspectiva muito nesse sentido também, de significação das relações, então a gente já deu uma pinceladinha nesse assunto. Mas estamos preparando nossos ouvintes para chegar nesse assunto, nessa conversa, para a gente... Queria comentar uma coisa que a Ju colocou. Eu acho que tanto eu e Gabi, a gente conversou sobre isso no episódio que ela trouxe a narrativa dela, né? O quanto a morte é um evento
né? Uma morte próxima, a morte de alguém próximo, assim, é um evento que eu acho que abala mesmo todas as estruturas, movimentando, eu acredito muito, você a refletir sobre vida, traz esse contraponto, assim, né? E quando tu trouxe também sobre o câncer, a morte, né? Porque assim, que a gente vai morrer a qualquer momento, a gente sabe, mas ninguém está preparado, ninguém pensa nisso, né? E aí quando você recebe o diagnóstico, né, de uma doença tão grave, né, que acomete tantas pessoas, que mata, né, tantas pessoas, eu imagino que tu vivenciou dois pontos aí que, não por acaso, depois dessas experiências, tu foi morar só, tu abraçou o feminismo. Acho que toda mulher, quando ela vai trabalhar seus conceitos pessoais e íntimos de liberdade, ela abraça o feminismo. Eu sinto que o feminismo é muito esse caminho, né? E é nessa hora que você, debruçada sobre o feminismo, você sente, pelo menos para mim também foi assim, vem aquela ira, né? E aquela raiva de você, tipo, entender o sistema que você está vivendo, o quanto o patriarcado é real, né? É enrijecido, é resistente, digamos assim, e que a gente tem que ser uma resistência e uma movimentação de revolução. Resistência da revolução que já foi iniciada por muitas outras mulheres que vieram bem antes da gente, mas assim, a gente precisa manter, e aí quando a gente está nessas rodas assim de amigos, de família, de que você observa pessoas que têm a mesma idade que você, ou pessoas que você gosta tanto, que você admira ou admirava, porque cai as admirações todas também, assim, né? Com esses posicionamentos tão opressores, é uma coisa que você sobe na mesa. Ou você sobe na mesa, ou você sobe na mesa. Não tem outro caminho, né? Então, quando tu foi construindo assim, eu fui fazendo o link aqui da linha do tempo, assim, né? Pô, tua irmã, né? Tu perde, no caso, né? Aqui, fisicamente aqui, a presença da tua irmã, isso para uma menina de 12 anos, o que é isso, né? Viver esse evento morto que a gente só vê quando é criança dos avós, né? Dos avós dos amigos, né? Sempre nesse negócio da ordem natural das coisas. E aí, depois, tu abraçar a tua própria travessia, né, de cura, né, de trabalhar essa coisa da doença, da saúde e tal. Eu acho que eu fiquei curiosa mesmo para saber as reflexões que te vinham. Sobretudo, eu acho que no teu processo, né, porque isso de você se submeter à químio, à rádio, né, como tu disseste, ver toda a sua figura. Eu lembro que quando eu trouxe a minha narrativa sobre o meu processo de transformação, que não teve a ver com doença, mas talvez se tivesse a ver com doença teria sido até mais fácil para mim do que como foi, eu vi a minha imagem mudar completamente também. Mudou tudo, imagem, nome, energia, tudo. Então, muitas vezes, esses ritos de passagem interna, né, onde você modifica sua forma de pensar, de ver o mundo, às vezes ele é transicionado na aparência também, né? A gente vê a coisa modificar. Então, eu acho que a doença, ela traz um pouco disso também, na minha opinião, assim, para tu te olhar no espelho e dizer assim, não é mais aquela pessoa, né? Daqui para frente eu já sou outra. Quem é, né, essa pessoa? Eu acho que a questão é descobrir quem é, né? Comigo foi muito assim, tipo, quem sou eu na fila do pão, né? Assim. Eu acho que ela traz isso de uma forma muito concreta, né? Porque você vê no espelho, não é uma transformação. Porque às vezes a gente passa por uma transformação interna e externamente ainda não, né? Mas ela trouxe essa transformação, às vezes, de fora para dentro também. E tem uma frase também, eu não lembro, eu acho que foi de alguma série, alguma coisa assim, que falava justamente que na crise é muito complicado, é muito doloroso e tudo mais, mas você também pode se reconstruir da forma que você quiser. Você tem essa oportunidade. Às vezes a gente tem às vezes a gente está tão envolvido na vida e andando, né, conforme o caminhar das coisas, que a gente não faz essa transformação, mas quando vem algo externo, assim, você tem essa oportunidade de, na hora de voltar, você vai se reconstruir, colocar as coisas no lugar, da forma que você quiser, porque as coisas já foram derrubadas mesmo. Foi você que derrubou, foi a vida que derrubou, mas agora é a sua chance de fazer alguma coisa com o que te aconteceu também, né? É tipo um reset no sistema, né? Tipo, zerou. E agora? Como é que você vai recomeçar? Como é que você vai começar a escrever agora? E redirecionar os caminhos, né? Não é fácil, não é gostosinho, mas são sempre essas oportunidades também, né? Mas é engraçado isso, Gabi, porque a gente pode modificar e pode promover essas mudanças na nossa vida a qualquer momento. Mas aí parece que precisa acontecer uma doença, parece que você precisa perder o emprego, parece que alguém precisa morrer, parece que para que você comece a pensar nisso. Porque, na realidade, o sistema que a gente vive, ele realmente pede que a gente seja bem automático, né? Assim, todos nós.
não só as mulheres, os homens também. Muito automático, muito linear, né? Sem questionar. Aí vem uma doença que eu acho que o universo manda mesmo as coisas, né? Os estímulos, para a gente ir chegando naquele lugar que a gente precisa chegar, né? De reflexão, enfim. Manda o que tem que vir, o que vai fazer sentido para a gente. Mas, na realidade, a oportunidade de mudar, de encontrar e abraçar novas possibilidades está no respirar, né? Está no acordar todos os dias, né? Mas aí precisa, muitas vezes, vir esses abalos aí, para que a gente reflita, né? Tu pode partilhar alguma das reflexões que tu elaborou mesmo, assim, nesse período, desses fatos que aconteceram, assim, a respeito dessa tal liberdade que tu sentiu iniciar esse processo de descoberta após isso? Nesse momento, né, de estar morando sozinha, pós-tratamento também, e tentando pensar, né, qual seria o caminho, para onde ir, o que fazer. Eu fui, acho que, me abrindo também para outras possibilidades, né? A internet está aí, tem muita coisa que dá para a gente ver, de pessoas fazendo outras coisas, vivendo de outras formas, e aí veio aquela coisinha, por que não? Por que não tentar isso? Não conheço ninguém próximo que faça isso, mas tem essas pessoas aqui na internet que estão fazendo, então acho que é possível, parece interessante, parece divertido, né? Nessas reflexões, teve alguns processos parecidos com o que a Gabi compartilhou, né, do processo dela. Estava estagiando em banco para terminar o curso, né, da faculdade, precisava do estágio obrigatório. Então, estava estagiando em banco, aproveitei esse momento para me organizar financeiramente e fui pesquisando para onde ir, roteiros e tudo mais. E aí veio muito a questão de como trabalhar isso com as pessoas à minha volta, assim, né? Eu lembro que eu tenho até hoje um caderninho que eu ia anotando como é que ia ser o processo. E aí, assim, eu lembro de alguns textos que eu li que falava, tinha uma frase que falava que deixar o novo vir significa deixar o velho morrer. E toda morte significa luto. Por mais que nesse momento não fosse, né, um luto, né, de uma pessoa próxima e tudo mais, quando você quer fazer uma transformação assim na sua vida, você tem que deixar algumas coisas para trás, tem que deixar alguns padrões, algumas, às vezes, relações, ou a forma de se relacionar. Então, trazer essas coisas novas necessitam que as coisas antigas saiam dali de onde elas estão. Isso significa um luto interno, né? E isso tem impacto emocional nos relacionamentos, nos seus relacionamentos, as pessoas na sua volta. Você precisa estar muito seguro, muito alinhado dos seus valores, porque vai ser uma mudança no seu estilo de vida, na sua rotina, em tudo, né? E tem também muito a crítica das pessoas que às vezes não entendem esse movimento que você está fazendo, ou às vezes não é exatamente uma crítica, assim, é porque elas realmente não entendem, porque elas estão num lugar, num momento, enfim, que tá legal para elas, e ver você se movimentando desperta coisas nelas também. Então, teve toda essa questão também de entender que aquele momento era para mim, e que por mais que isso fosse impactar, por mais que as pessoas não quisessem que eu fosse para longe, que eu tava fazendo essa coisa de viajar, né, de sair pelo mundo. Então, por mais que as pessoas não quisessem que eu fosse para longe, que não quisessem que eu mudasse e tudo mais, era algo que eu precisava fazer por mim mesma. A doença trouxe muito isso do tipo assim, tá na hora de pensar em você, não é a hora de pensar nos outros, né? Então, foi aí, inclusive, que eu conheci Gabiria, né, porque eu planejei direitinho, assim, um roteiro, e o orçamento tinha conseguido juntar o dinheiro que eu achava que precisava para aquilo. Viajei, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, e aí um amigo em comum falou da Gabiria lá em Floripa, e Floripa também já estava nos meus planos, e aí eu fui para lá e conheci Gabiria, e aí, assim, Gabiria sempre trouxe esses momentos reflexivos, né? Uma das coisas, inclusive, que eu estou adorando participar aqui do podcast é porque eu acho que é muito importante a gente realmente ter essas discussões, essas trocas. E a Gabi sempre trouxe isso, tanto no contato, né, tanto com ela no dia a dia, que a gente conviveu, e nos projetos dela também, né? Estou cumprindo minha missão sagitariana nesse mundo, né? Trazendo reflexões, filosofias aí sobre a vida, fazendo todo mundo refletir junto comigo. Exatamente. Eu trouxe também essa coisa de acordar para ver o nascer do sol, que ninguém tinha me chamado para esse tipo de rolê.
E fazer trilha no meio da mata. Como é que é, menina? Como é que uma leonina nunca tinha acordado para ver o sol nascer? Por Para isso ver o sol nascer. que é encaminhada na vida. Noite, né? Passada a noite toda acordada, mas acordar para sair para ver o sol nascer foi novidade para mim. Nossa! Não, você não tem noção, Eu faço Maria, isso em todo lugar que eu vou. das aventuras que a gente inventou em Floripa, assim, e se enfiar na mata sem saber a rota da trilha, Ah, lindo. atravessar para uma ilha com uma prancha só de stand-up. Eu dava a ideia, a Ju topava, algumas ela não topava, às vezes ela botava o limite, falava, é isso aí, acho que vai dar merda, melhor a gente não Tem que dar o fazer não. controle, né, Gil? Senão, Sagitário é Mas pego, era não vai rolê de a Sagitário dupla. não, meu filho. Tem que dar o limite mesmo. Mas é bem interessante isso, né? Porque quando você se dispõe a vivenciar coisas que você nunca vivenciou, né? Experimentar, porque eu acho que uma coisa que engessa muito e impede muito as pessoas de transcenderem em alguns pontos é a resistência ao novo, né? Assim, parece que o novo é uma coisa tóxica ou que assusta de um jeito que não tem como. E aí, quando você vivencia algo novo, completamente novo, seja lá o que for, às vezes é a coisa mais simples, comer uma comida que você nunca comeu, ou sei lá, fazer isso aí, né? Acordar para ver o sol nascer, ou se enfiar no meio do mato sem rota planejada, com a maluca feito Gabire. Quando você se dispõe a fazer algo novo, parece que alguma coisa, né? Liga-se alguma coisa dentro de você e você vai descobrindo novas facetas suas, né? Novas emoções, sentimentos, as reflexões que partem a partir disso. Então, assim, eu imagino, eu fiquei com inveja boa, se é que existe inveja boa, acho que sim, de vocês duas lá em Floripa, eu queria estar junto para fazer isso. Eu lembro que a gente se encontrou antes de você sair do Brasil, e depois quando você voltou, né, para o Brasil, que você viajou uma parte da América do Sul. E aí a gente teve a oportunidade de trocar mais ideia também, de conversar, de ir se conhecendo mais. E para mim é muito claro também um sentimento assim de admiração, sabe, pela tua história, pelas tuas vivências, pelas tuas buscas também, sabe, porque ainda hoje, né, uma mulher sai sozinha nesses processos, nessa busca de se aventurar em outras culturas, outros países, é algo muito admirável, né, porque só a gente sabe, né, as travessias que a gente vivencia para a gente buscar essas respostas ou essas percepções ou ressignificar, né, essas desconstruções que a gente passa a vivenciar a partir dessas crises, a partir dessas situações que acontecem na vida, assim. Então eu lembro também com muito carinho assim das nossas trocas, porque sempre foram trocas que agregavam dos dois lados. Eu sentia que tenho muito esse sentimento também. Não sei como foi para a Ju assumir esse lugar de vou viajar por aí, mas é muito doido, assim, porque comigo eu sinto que a experiência durou o tempo que precisava mesmo, assim, porque a intensidade que as coisas aconteceram foi tão forte que, enfim, cada um tem o seu processo, né, de travessia, seu caminho. Mas eu me lembro de crescer ouvindo muito, assim, menina, por ser criada numa casa com um irmão, né, só eu e um irmão, era o tempo inteiro as comparações de ser homem e ser mulher. Eu me lembro de crescer, tipo, não pode porque você é mulher, não pode porque você é menina, não pode porque você... Aí meu irmão podia fazer várias coisas que eu não podia. Meu irmão podia dormir fora, meu irmão podia fazer algumas programações sozinho, meu irmão podia... Quando a gente estava brincando na rua, eu tive uma infância muito livre, né? Fiz parte dessa geração ainda que pôde aproveitar uma infância na rua, assim, brincando. Quando meu irmão ia entrar, eu tinha que entrar, sabe? E aí, quando a gente brigava, era motivo dele espizinhar comigo, assim, né? Tipo, ele entrava na hora que a brincadeira estava melhor para mim, tipo assim. Ele tinha essa autoridade sobre mim, meu pai dava essa autoridade para ele. Então, assim, eu acho que eu cresci acumulando muito dessa... Porque, em momento algum, isso me colocou, pelo menos quando eu decidi sair, isso não me colocou medo, sabe? Tipo assim, eu sou mulher, eu não posso ir só. Eu lembro disso, eu lembro de não sentir. Eu sentia, óbvio, eu procurava ter, né, os cuidados com... O fato de eu ser mulher fez com, por exemplo, eu não viajasse de carona, que era uma coisa que eu faria. Até para conhecer gente, para estar, não que nenhuma mulher não possa, de jeito nenhum, mas eu não me sentia segura nesse lugar de fazer os rolês aleatoriamente, andando na estrada, dando o braço. Adoraria vivenciar isso, mas
Por exemplo, eu viajei no meu carro. Era como eu encontrava as noções de coisas que poderiam me deixar mais segura, né? Mas eu me lembro disso, assim, de quando eu disse que ia, você vai sozinha? Você vai sozinha? Você vai sozinha? Era onde eu chegava em cada lugar. E aí, quando eu chegava, você tá sozinha? Você veio sozinha? E uma vez eu até escrevi, meu Instagram serve muito para isso, eu só elaboro minhas reflexões em texto, né? É muito o que eu faço no meu Instagram. E aí eu me lembro que eu até escrevi sobre isso quando eu estava, eu acho que foi em Paraty. Que, assim, o olho das pessoas que me observavam, quando eu dizia que estava viajando, que estava andando por aí, os homens me olhavam de um jeito, as mulheres me olhavam de outro jeito, mas eram aqueles olhares, não que os homens me olhassem com violência, de jeito nenhum, mas era diferente, né? E vinha muito do olhar das mulheres, assim, aquele olhar de olho de sonho, sabe? Assim, tipo, nossa, eu queria... Era possível, não sei se porque eu sou muito sensível e sensitiva, mas era possível ver nos olhos que aquilo já tinha sido um plano, que aquilo já tinha sido um desejo, que não foi colocado para frente, assim. Então, essa coisa de quando você vai fazer, nós três, a gente viveu um pouco dessa experiência, né, assim, de sair. Eu sinto exatamente isso, que tem esse ponto em comum, assim, até da fala da Gil, que ela falou, eu percebi que era um momento que era de eu cuidar de mim. E eu acho que esse é um ponto em comum forte, assim, nas nossas trajetórias, porque para mim foi muito forte isso também, sabe, uma das maiores motivações para viajar foi reconhecer que eu estava vivendo uma série de relações com dependência emocional e me ver nesse lugar e não gostar de me ver nesse lugar, mas entender que eu precisava de alguma transformação, de algum movimento, né, de parar de repetir os comportamentos e padrões que eu estava vivendo para poder ter resultados diferentes. E esse foi um dos motivos também, não o único, mas um dos motivos também de sair da minha cidade, sair da minha rotina, de ir sozinha. Eu queria ir sozinha porque eu também senti que era um momento meu, que era um momento de eu me encontrar, de eu me cuidar e de eu ressignificar também muito desses padrões que eu tinha aprendido, né? E aí eu vejo muito forte esse ponto em comum nas nossas trajetórias enquanto mulheres, com esse fogo também, né, da busca por autoconhecimento, por definições próprias, assim, sobre a vida, sobre as relações, sobre trabalho, sobre tudo. E a importância, né, isso me faz lembrar também do que a gente falou no episódio anterior também, sobre esse processo da individuação também, que eu acho que é muito natural, né, nesse movimento do adultecer, né? A gente chega nesse ponto de se questionar quem sou eu, o que eu gosto, para onde que eu quero direcionar minha vida, como que eu quero viver as experiências. E talvez nós mulheres, assim, por termos muito forte essa coisa da intuição, né, do emocional, a gente acaba talvez colocando mais consciência, mais atenção, assim, para esse sentimento quando vem nessa necessidade. E é tão bonito quando a gente percebe as mulheres se permitindo, né, viver essa individuação, porque são transformações que, para mim, acho que não dá nem para mensurar assim, o valor dessas transformações. Esse processo do adultecimento, né, de se apropriar de si. Eu acho que quando você traz para esse centro, não cabe mentira, não cabe mais engano, né? É meio que você com você, e mentir para si mesmo. Não é a pior mentira, não, viu? É impossível. Porque você dorme sabendo que você está mentindo para você, né? É uma coisa assim que... Total. Para mim foi essa dor, assim, foi tipo assumir. Estou vivendo padrões de relacionamento em que eu sou dependente emocionalmente. Assumir. E, tipo, o que eu vou fazer com relação a isso? Eu vou continuar aqui? Porque se eu continuo, eu sei que eu tô escolhendo continuar. Não. Ou eu vou redirecionar, sabe? O que não é fácil também, né? Porque você sai de todo o movimento que você tá ali confortável, que você tem certa sensação de controle, mas também ficar nesse lugar é, tipo, aceitar esse sofrimento, assim, aceitar essa condição, né? E é muito cruel a gente se aceitar e estar em condições que a gente reconhece que não é, sabe? Que não faz sentido, que não traz paz, prazer, enfim. Ju, baseado em tudo isso, a gente quer lhe fazer a pergunta de R$1 milhão que a gente faria no início do episódio, tá? A gente deu até essa folga para você construir até seu raciocínio. Não, mas sabendo que é algo fluido, pessoal, intransferível.
O que é liberdade para você? Tem uma frase de campanha eleitoral que eu gostei, posso usar ela, posso roubar? Não sei qual partido, tá? Não estou fazendo analogia ao partido aqui, mas falava que a liberdade era poder escolher novos caminhos. Acho que era algo assim, ter a opção de escolher novos caminhos. Então, eu acho que a liberdade vem muito disso, da gente, da permissão, acho que a Gabi fala, você falaram alguns outros episódios também, a questão de se permitir. Então, primeiro também ter novos caminhos, também, acho que às vezes até um privilégio, né? A gente tem que ter cuidado também, porque nem sempre a gente pode, na verdade, acho que poder escolher todos podemos, mas às vezes a gente não consegue ter a consciência da nossa escolha, dependendo da configuração de vida, de como que a gente está escolhendo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que você poder escolher novos caminhos, poder deixar novas vertentes suas aparecerem, se colocar em situações novas, porque quando nós somos atraídos assim para aventuras sobre quais a gente não sabe muita coisa, isso cria vida, cria alma, desenvolve a alma, porque meio que desperta algo desconhecido, ao mesmo tempo que a gente tem medo, né, do desconhecido, eu acho que ele também desperta na gente a curiosidade de descobrir como vai ser, descobrir quem vamos ser nessas situações. Então, acho que a liberdade está muito atrelada a isso, a essa possibilidade de escolha, né? E aí isso engloba saber que existem caminhos diferentes, né? E depois avaliar se eles são adequados para você. E acho que também, outro ponto, assim, né? Eu cheguei mais ou menos ali, eu estava na viagem em Floripa, mas teve um momento durante a viagem também que foi muito libertador para mim, que já estava no Uruguai, né, em outro país, com outras pessoas completamente diferentes, de países diferentes e línguas diferentes sendo faladas em volta de mim, e várias situações diferentes acontecendo também. E aí eu quero trazer muito também uma questão assim, que eu acho que também está muito ligada com o feminino, que às vezes a gente tem a liberdade de expressar mais as emoções do que o masculino, né? A gente é mais livre para falar, para chorar, mas às vezes a gente não tem a liberdade para se permitir sentir raiva. A gente é ensinado que a raiva é prejudicial, que a gente não pode sentir raiva, que a raiva, enfim. E aí teve um momento no Uruguai que eu tive um conflito com uma pessoa, ali, no caso, era pequeno. Mas, assim, eu tava nesse momento de estar viajando, de estar sozinha, de estar num lugar novo. Acho que a energia do lugar também era muito diferente, né? Era uma energia também muito livre. E aí, naquele momento, eu me permiti sentir toda a raiva que eu tinha sentido de todas as situações na minha vida, que não tinham sido da forma como eu queria que elas tivessem sido, né? E além de me permitir sentir, eu me permiti expressar. Então, foi uma coisa assim, foi uma catarse de gritar, de jogar coisa. Eu não machuquei ninguém, tá, gente? Mas de jogar pedra, chutar pedra e gritar assim, que todo mundo escutar. E realmente eu senti aquele fogo vindo lá de dentro, como acho que toda a raiva, como eu ia sentindo a raiva, mas eu não ia permitindo, né? Tipo, não queria que as pessoas vissem que eu estava com raiva, que isso ia atrapalhar o funcionamento das coisas, enfim. A minha emoção ia atrapalhar ali, então eu pegava a emoção e ficava com ela ali. E naquele momento eu me permiti sentir e botar para fora, e principalmente essa emoção que é a raiva, porque eu acho que a raiva é uma emoção muito forte e que às vezes a gente não sabe lidar com ela muito bem, e ela pode ser um motivador e um catalisador para muita coisa também. Então, esse momento de me permitir sentir raiva também foi muito, muito importante. Também foi um momento na viagem que eu saí do meu roteiro. Eu tinha um roteiro todo certinho, planejado, e eu me permiti sair dessa programação que eu tinha feito até um pouco mais para os outros se sentirem mais seguros. Para mim também, né? Para eu ter também um direcionamento. Mas também porque se eu saísse assim, na doida,
ia ser mais difícil ainda de explicar para as pessoas, né? Então, eu me permiti sair desse roteiro que eu tinha determinado, e isso aí foi coisa atrás de coisa, né? Permissão atrás de permissão, e até me permitir sentir essa raiva toda e botar ela para fora e continuar a partir disso. A partir daí eu continuei a viagem, fui para outros, até seguir algumas partes do roteiro também, né, que tinha pré-determinado antes, mas com muito mais liberdade, muito mais flexibilidade, né, do que eu tinha programado antes. E aí, nisso, eu percebi que esse sentimento que estava atrelado ao passado estava também meio que atrapalhando um pouco o presente. Tem uma frase de uma música, esqueci de quem é a música, que fala: que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje. Eu acho que esse foi muito essa questão, que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje. De que forma não ter sentido essas coisas antes não estava me permitindo ser livre naquele momento, e como me permitir sentir, abriu as portas para muitas outras coisas, inclusive para no final depois voltar para casa, né, depois de um determinado tempo, voltar para as pessoas, né, com as quais eu tinha vivenciado todas aquelas coisas e tudo mais, e fluir o caminho a partir daí, né, fluir a vida a partir daí. Eu acho que a raiva, nesse caso, ela te chamou para uma autonomia, né? Porque a raiva, ela rola muito um processo de ruptura, eu acho, com a raiva, assim. Porque você sai de um estado de eu sou calma, eu estou bem, está tudo ok, você paga de louca, né? Você explode, você rompe ali com alguma coisa, com a estrutura. Eu tive uma terapeuta que ela dizia isso para mim, assim, a raiva é um dos melhores sentimentos de emoções para se ter. Porque ela faz você dar o limite, ela faz você botar o fim. Quando você constrói nela e a partir dela uma nova estrutura, né, uma nova postura, uma nova conduta, ela é muito benéfica, né? Ela é maléfica quando você direciona ela para algo ruim. Mas quando tu falou assim, liberdade é poder escolher novos caminhos, eu me lembrei dos muros, Gabi, que a gente levanta para não olhar nossa liberdade, né? A gente estava falando sobre isso no episódio 3, eu acho, que Gabiria estava trazendo a narrativa dela, e a gente estava falando, né? Não, a gente fica tão nessa estrutura de segurança e levantar muros, levantar muro para proteger a gente da gente mesmo, porque a gente sabe dentro da gente para onde a gente quer, o que a gente quer fazer, quais são os passos que nossa alma gostaria de dar. E muitas vezes a gente ergue esses muros para não se ver, né? Para não se observar, ergue logo na frente do espelho, logo, o principal ali, para nem se olhar nos olhos. Então, quando tu diz escolher novos caminhos, encontrar novos caminhos, eu visualizei aqui, né? A coisa do muro sendo derrubado e você olhando para o... E essa raiva que te tira desse lugar de dizer assim, não, agora eu vou fazer algo que nem eu tinha planejado, porque a que planejava era a que guardava raiva. Essa mulher aqui agora não guarda raiva, não guarda mais nada, então eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Bem interessante isso, porque a raiva é um sentimento muito demonizado mesmo, mas quando ela vem e causa como a gente chama no Nordeste, um rebuliço, que te move para esse lugar também de autonomia, né? É extremamente bem-vinda. Eu queria ter visto esse chilique, gata. Gostaria. Eu fiquei pensando... Imagina a Leonina dando chilique, Gabi. Saiu foragida do Uruguai. Imagina a Leonina dando chilique, ajeitando a juba e tá pensando. Não bate palma nem balança o ombro, não, porque a gente não faz isso, não. É na classe. O povo de Leão na classe. Estou imaginando. Mas essa coisa do próprio elemento também me veio muito, sabe? Como é que uma pessoa de fogo controla esse fogo, né? Assim, os elementos, eles falam por nós, né? Então, assim, o fogo astrologicamente manifestado em Áries, em Leão e Sagitário, né? Cada um de um jeito. Esse fogo que é o fogo que traz tanto a coisa da inspiração como da criatividade, mas o fogo, ele precisa queimar. Se eu não queimar, eu vou me queimar. Tem gente para falar tem gente para ter autoridade para falar de raiva, é nós. Porque eu também vivi processos muito parecidos com o da Ju, assim, com relação à raiva, né, a partir das vivências que eu tive ao longo da vida. E aí cheguei nesse momento também de, tipo, precisar expressar isso e também começar a aprender a expressar isso de uma forma consciente, de uma forma presente, porque eu também entendi que é uma energia muito poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal, mas se a gente usa de forma consciente, a raiva é uma energia super criativa, né? Uma energia de movimento, uma energia que te impulsiona, né? Então, hoje,
eu consigo ter mais consciência e direcionar melhor isso, mas foi um movimento muito importante também. E uma fala da Ju que eu achei interessante foi com relação a essa questão da liberdade que nós mulheres temos, né, as facilidades, talvez, ou a aceitabilidade que existe na mulher se expressar mais, chorar, ser mais emotiva, mas também o limite que essa liberdade encontra com esses sentimentos mais intensos, com esses sentimentos popularmente mais rechaçados, né? Porque e isso me trouxe muito a percepção de coisas que eu tenho refletido mais recentemente, do sentimento de culpa que a gente, enquanto mulher, carrega quando a gente diz não, quando a gente impõe limite, quando a gente é raivosa, quando a gente está nesse fogo, porque ao mesmo tempo que existe essa aceitabilidade da mulher ser emotiva, da mulher expressar, da mulher chorar, existe também um limite no sentido de mas você tem que ser dócil, mas você tem que ser amorosa, você tem que ser gentil. Se a mulher é bruta, se a mulher é raivosa, se ela é estressada, existe toda uma repressão, né? Existe toda uma limitação no sentido de, ai, não, peraí, você tá fugindo do seu feminino, você não tá sendo mulher de verdade, sabe? Porque mulher de verdade é dócil, é gentil. E o mais louco é que quando a gente mesmo carrega essa culpa, sabe? Porque eu, por exemplo, me vejo em várias situações que eu preciso dizer não, que eu preciso botar limite, e isso é relativamente fácil para mim, porque acho que viver a minha individuação me ensinou muito a impor esses limites de uma forma mais clara, mas eu ainda sinto que eu trabalho muito esse sentimento da culpa, sabe? De tipo, eu disse não, mas eu me sinto culpada por ter dito não. Me sinto culpada por ter sido firme, por ter sido bruta, por ter sido ter tido essa imposição, assim, sabe? Eu ainda sinto que em algumas situações eu preciso trabalhar esse sentimento de culpa, porque é toda essa construção, né, social, assim, do que se espera da mulher enquanto Acho que esse trabalho vai ser expressão eterno, Gabi. emotiva. Esse trabalho vai ser Oi? eterno, porque esse trabalho ele é eterno, porque por mais empoderada, autônoma que a gente seja, a gente sempre vai sentir, porque é sistêmico, né? Tá dentro da gente. E é engraçado tu falar sobre isso, porque se dar o direito de colocar o limite e se sentir autêntica por isso, sabe? Assim, valorizar, eu acho que eu sempre me chamo nesse lugar, né? Hoje eu vivo um relacionamento, é o primeiro relacionamento que eu vivo pós transformação, né? Encontro de, sobretudo, de autoconhecimento desse processo de individuação. E é muito massa ver como é simples colocar esses contornos, né? E até nesse lugar de favorecê-lo nesse lugar também, né? E dizer, coloque os seus, né? Coloque seus limites, coloque seus contornos, porque para mim é simples colocar aqui os meus limites. E aí eu me lembro, eu estava falando agora desse negócio do Ju falando do acesso, né? Que ela teve maravilhoso. E tu também comentando sobre isso. Alguma situação que aconteceu, não vou detalhar, não vou revelar minhas intimidades aqui no podcast, mas assim, algum processo que aconteceu de diálogo da gente, de eu colocar algum contorno, algum limite, sobretudo em relação ao que eu estava sentindo, porque aí eu acho que vem muito isso, né? Se apropriar do que você sente, honrar o que você sente e dizer, respeite o que eu estou sentindo, né? E até numa expressão muito natural, assim, até popular, tá maluca, sabe? Tá louca? Você tá louca? E aí foi muito legal, porque eu sempre deixo esses momentos para conversar antes de dormir, sabe? Assim, eu guardei ali, eu reflito, e aí quando vai chegar na hora de deitar, vem cá, amado, vamos conversar. E aí rolou muito esse negócio de... Foi legal isso, assim, porque eu falei, discorde, mas nunca, nunca me chame de louca por colocar o limite, sobretudo sobre mim, sobre o meu espaço, sobre o que eu estou sentindo, sobre o meu corpo, sobre o que quer que seja. Não, mas eu falei brincando. Eu sei, mas é isso que o macho opressor faz. É isso que o patriarcado faz com a mulher. Chama ela de louca, de histérica, de maluca. Quando ela se posiciona trazendo algo que é completamente fora daquilo que é esperado, né? Então, eu acho que esse lugar também da gente se apropriar desse contorno, desse limite do que a gente quer, colocar isso sem explodir é maravilhoso, né? Mas se tiver que ser explodindo, é explodindo mesmo. Mas tem que ser colocado. E isso que tu falou, de tipo, Gabi falou, mas ainda penso, digo não, ainda penso, será que... Eu acho que isso é um processo ad eterno mesmo. A gente sempre vai estar revisitando esse lugar, porque a gente sabe que aos olhos do coletivo, do máximo das pessoas, não é o esperado. A gente está trazendo ali uma novidade, algo que não é socialmente aceito, né? E aí a gente se convida nesse lugar de refletir mesmo.
como mulher, eu acho que também não tem como não pensar na liberdade da vaidade. Tanto, e aí vem muito também, acho que vocês andaram falando em alguns episódios aí do caminho do meio, né? Então eu já me peguei muito, muito vaidosa, muito presa à estética, ao visual, né? Claro que com a questão do câncer teve toda uma transformação, mas aí depois eu me peguei no lado no completo oposto, completamente aversa a qualquer cuidado estético e de beleza e de achar tudo isso fútil e errado e tudo mais, né? Sempre Eu tem acho sempre que o eu caminho conheci do essa meio. versão aí, hein? Foi exatamente, foi bem esse momento. E também na liberdade de andar nas ruas sem medo, que eu acho que vocês também já trouxeram aqui. E aí eu acho que no ponto muito do feminino, quer dizer, acho que do masculino também, mas enfim, outras duas liberdades, que é a liberdade sexual, porque, querendo ou não, a nossa sexualidade é muito, muito ou colocada muito num tabu ou muito exaltada por outro lado, enfim. Também não acho que rola um equilíbrio na questão principalmente da sexualidade feminina e do relacionamento, assim, também. A liberdade de também poder se relacionar, né, amorosamente sem o medo da dependência. E, ao mesmo tempo, sem o medo de que aquela pessoa vá me oprimir, me machucar, enfim, como a gente escuta várias histórias por aí, né? Então, enfim, só para trazer os últimos pontos aqui. Para finalizar, ela traz um monte de coisa para a gente comentar. Isso não vai finalizar, não, porque eu quero mais umas 2 horas para falar aqui. Fica para os próximos. Eu acho que essa liberdade, até no sentido dos relacionamentos, da gente refletir sobre como que a gente quer se relacionar, como faz sentido para a gente se relacionar, né? E eu falo isso porque no último episódio com a Aline a gente pincelou um pouquinho sobre isso também, falando dessa liberdade nas relações, de entender como que a gente quer viver as relações, porque eu sinto que às vezes a gente tenta cumprir esses papéis sociais também de como ser uma namorada, como ser uma esposa, sabe? E, enfim, para quem escutou o episódio anterior, tá ligado nesse assunto. Anotou aí, Maria, todas as pautas para os próximos episódios que a Ju botou aí? Liberdade nas relações, liberdade... Ju parte 1, Ju parte 2, Ju parte 3. Injusto falar sem a presença dela também, né? Mas sim, essa coisa do andar na rua e se sentir segura, né? Assim, eu acho que toda mulher que vivenciou isso, até porque a gente sabe que não é privilégio nem de todas, nem de todos os lugares, né? Eu acho que é mais por aí, assim. Tem ambientes engraçados. Vocês comentaram de Floripa, né? Como um lugar que você se sentiu bem para andar na rua. Eu fui para Floripa e eu me senti um pedaço de carne andando na rua, assim. Eu não senti esse tipo de comportamento dos homens, assim. Em outros lugares eu já me senti muito mais... é tão bom não ser notada, né? Porque eu acho que é bem isso, que uma mulher não quer ser olhada mesmo. Tipo assim, não olhe para mim, não, né? Nem dê bom dia, nem dê boa tarde, nem dê boa noite. Eu lembro que ontem mesmo eu postei uma story, né? Uma publicação da TPM que dizia assim, quantas vezes você foi simpática e foi assediada? 99 de 100. 99 de 99, porque assim, aí você assume a característica raivosa, ignorante, mal educada, mal-humorada, porque se você der um sorriso, você vai ser cantada, vai receber uma cantada. E não é sobre isso, né? Assim, ó, Ju tá assim, ó, Ju. Deixa eu trazer só mais uma situação aqui, que foi uma das que me deu muita raiva. Porque eu tava no meio do tratamento do câncer, tava já careca, e saí para almoçar com um amigo no shopping. E aí, me arrumei, né, botei um lenço e tudo mais, tive essa oportunidade também de descobrir essas coisas com lenço, que foi divertido, e saí para almoçar com esse amigo. E depois do almoço eu tinha que ir no laboratório de sangue, fazer exame de sangue, porque eu tinha que fazer exame a cada 15 dias para conferir a imunidade, tá. E eu não passo. Não. Eu saindo do shopping, um monte de homem, pá, olhando. Eu saio, passo na frente de um caminhão, o cara faz aquele... Sabe aquele... Aí eu passo na frente da obra, que era do lado do laboratório, os caras mexem. Foi um dos momentos que o negócio do feminismo pegou pra mim, porque foi a hora que eu tirei o lenço pra mostrar a galera, eu tô com câncer, eu não tô aqui pra isso, sacou? Tipo,
pelo amor de Deus, respeitem esse momento, porque é muito disso, às vezes você tá andando na rua e você tá num momento, perdeu alguém, perdeu o emprego, tá num momento complexo, confuso, e essas coisas continuam acontecendo, assim, É o respeito, né? Por qualquer momento que você esteja vivendo, não existe respeito. Como se a gente fosse obrigada a receber e receber bem tudo, Não, né? e até Todas tu, né, que estava num processo de tratamento de câncer, que podia estar mexendo com a tua estima, né? É como se tu tivesse que ficar feliz por isso, né? Olha, claro. desejada, pô. Não foi o que aconteceu. Não foi, não me senti lisonjeada e bonita, não foi. Se era essa a intenção deles, não deu certo. Eu escuto muitos comentários assim de dizer, a mulher deveria andar armada, né? Porque a gente passa por cada situação, né? E a gente que viaja, que viajou, que já... Cada situação, aí eu fico pensando assim, gente, se me desse uma metralhadora na minha mão, eu jamais seria essa pessoa zen, calma, né? Paz e amor, mensageira do amor, da paz. Mano, acho que eu já teria muita gente morta nas minhas costas, porque quando eu entrei nesse rolê de, tipo, me revoltar, acessar essa raiva, permitir essa raiva, sair da postura de preciso ouvir caladinha, até hoje, velho, eu passo por uns perrengues, assim, de o cara olhar e eu olhar e, tipo assim, ser situações até de perigo para mim, assim, né? Tipo, Sim. imagina se eu... Brasil. O que eu acho mais interessante é que, na verdade, esse comportamento dos caras diz mais sobre as inseguranças deles do que sobre a situação em si. A repetição enfim. de um padrão, né? É tanto que se você voltar e perguntar alguma coisa, eles ficam gaisos, né? Assim, oi, tá olhando por quê? Aí vira, né? Bom dia, bom dia. É bem... Não tô dando conselho para ninguém fazer isso, tá, minha gente? Porque tem maluco pra todo mundo também. Mas a maioria baixa a cabeça, vira pro lado, é tudo covarde mesmo, é só... Mas a gente vai trazer homem aqui para conversar sobre isso, né, Gabi? Em algum momento, né? A gente vai ter essa oportunidade para ouvi-los também. Vamos debater esse outro lado. Vamos conhecer esse outro lado, né? Nossa, gente, a vontade é de ficar o quê? O dia todo conversando, né? Trocando essa ideia, cabem muitas reflexões e muitas perspectivas sobre liberdade. Nós, como mulheres, então, são vários pontos em comum, né, que a gente sente de trazer também. E é por isso que a gente está aqui nesse podcast, manifestando um podcast, justamente para abrir esses espaços, para trazer essas vozes, para a gente trocar essas ideias, como hoje falou, né? São temas importantes para a gente refletir, para a gente questionar, porque também são oportunidades da gente ressignificar muitas dessas crenças, desses padrões, desses valores que a gente acaba nutrindo inconscientemente ao longo da vida. Mas, infelizmente, estamos encaminhando para o final desse podcast. Ju, gratidão pela tua presença, né? Tu mais uma mulher aqui, honrada. A gente vai diversificar, sim, a presença de vários gêneros aqui para ser entrevistado no podcast, mas a gente queria muito começar com esse público mais feminino, né? E tu já está na nossa listinha há bastante tempo. Que bom que a gente conseguiu materializar esse momento, né? Manifestar esse momento aqui juntas. A gente agradece muito, né, por essa participação. Certeza que quem ouviu também vai se sentir tocado, nosso objetivo ele foi concluído com sucesso, porque estamos aqui para inspirar, né, causar reflexão, plantar sementinha de transformação no coração das pessoas que estão ouvindo. Então, eu te agradeço muito. Daqui a pouco eu chego por aí pela Paraíba, vamos ver se a gente se encontra nessa praia aí, tá? Coqueirinho, eu não tô a fim de que veja uma pessoa no barzinho e num café, não. Eu quero te encontrar aí para ver o sol nascer, ok? Vamos combinar. Eu agradeço muito também. Estou acompanhando os episódios, estou acompanhando no Instagram, tá muito legal. Tá trazendo vários aqui na mente as coisas que estão sendo discutidas. E, então, acho que está muito da hora o projeto. E estou ansiosa para ver mais e mais e mais e mais. A Ju já deu a ideia aí da música que ela vai sugerir para nossa playlist. Eu amei essa frase, já estou curiosíssima para saber que música é essa. Já quero na nossa playlist. E a gente vai adicionar por lá também. O link para acessar a playlist está no nosso perfil, lá no Instagram, no podcast.livres. Lembrando também que esse é um projeto independente, então a gente tem uma chave Pix para quem quiser colaborar com qualquer valor real, assim, 2, 3, 5, 10, o que você sentir de compartilhar. Valor real, mas pode ser euro e dólar também, né, Gabi? Até em soles peruanos aqui, tá valendo. E dessa forma a gente vai conseguir seguir sustentando também esse projeto, né? Porque existe toda uma estrutura para a gente manter esse projeto, uma estrutura mínima,
Então, qualquer valor que você sentir de contribuir, de agregar, vai ser muito bem-vindo. A gente agradece de coração. A chave é o nosso e-mail, livres.yt@gmail.com. Vai ser direcionado para uma conta PicPay. Então, que puder ajudar para a gente manter esse organismo vivo aqui, operando, é bem-vindo, né, Gabi? Todos os links vocês encontram lá no nosso perfil do Instagram. Inclusive, para quem está assistindo no YouTube, pode escutar esse episódio no Spotify ou no Google Podcast. E para quem está aqui ouvindo no Spotify ou no Google Podcast, se você quiser ver nossa carinha e ver onde a gente está no mundo ou no planeta, né? Ou na galáxia, né? Porque a Maria não está nesse planeta hoje. Forma que chama, né, amada? Chega no YouTube que vocês vão ver nossas carinhas, nossas expressões, nossas caretas e as nossas localizações também. A gente deseja um bom domingo para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. É isso, galera. Um beijo, bom domingo. Encontramos vocês no próximo domingo às 10 horas da manhã. É nosso encontro marcado aqui. E até a próxima.